Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai ler e meditar comigo na palavra hoje. Nós vamos meditar no capítulo 20 do livro de Juízes. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria e discernimento para entender o que Ele tem para nos dizer. Querido Deus, Pai amado, graças te damos por mais um dia em que suas misericórdias se renovam em nossa vida. A cada dia, a cada manhã, e elas duram para sempre. Paizinho, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, prepara o nosso coração como terra fértil para receber a tua palavra que é viva e eficaz. Fala conosco, Senhor. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Para vocês entenderem a meditação, eu peço sempre que vocês leiam o capítulo, esses três últimos capítulos, o capítulo 18, no capítulo 19, 20 e 21, é uma sequência de acontecimentos. E seria muito bom que vocês acompanhassem essas reflexões, para vocês entenderem a trajetória, para vocês entenderem os fatos. Amém? Então vamos lá. Chegamos a um dos capítulos mais intensos e dolorosos de Juízes. Depois daquela tragédia horrível do capítulo 19, tá vendo como é importante a gente ler o capítulo anterior para poder entender o seguinte? Agora o povo de Israel precisa decidir o que vai fazer a respeito da atrocidade cometida em Gibeá pelos homens da tribo de Benjamim. O que deveria ser um movimento de justiça se transforma numa guerra sangrenta entre irmãos. Juízes, o capítulo 20, é uma lição clara sobre como o pecado, quando não é tratado biblicamente, gera ainda mais tragédia. O capítulo começa com todas as tribos de Israel se reunindo como um só homem diante do Senhor em Mispá. Eles estão revoltados. O crime contra a concubina do levita chocou o país inteiro. Pela primeira vez em muito tempo, vemos o povo se unindo, mas não para adorar nem para obedecer a Deus, mas para resolver um problema causado pelo próprio afastamento deles de Deus. O levita conta sua versão da história. Ele dramatiza e distorce um pouco os fatos, pintando-se como vítima total, sem admitir a sua covardia em abandonar sua concubina. Ainda assim, o crime de Gibeá é real e monstruoso. A resposta das tribos é firme. Eles decidem eliminar o mal do meio deles. Mas há um problema grave aqui, irmãos. Eles não vão direto a Deus em busca de orientação sobre como eles devem agir. Eles montam a sua estratégia humana primeiro e depois buscam uma bênção divina para aquilo que já decidiram. Israel não parte direto para a guerra. Primeiro, eles enviam mensageiros para a tribo de Benjamim, pedindo que eles entreguem os homens criminosos de Gibeá para que sejam julgados. Seria o caminho certo, tratar apenas com os culpados e não com a tribo inteira. Só que Benjamim, em vez de agir com justiça, escolhe proteger os malfeitores. Eles preferem um orgulho tribal à obediência a Deus. Preferem defender o nome de sua tribo a defender o nome do Senhor. Qual o resultado, irmãos? Agora não tem mais volta. A guerra, ela é inevitável. O povo de Israel consulta o Senhor, mas percebe que eles perguntam apenas: quem subirá primeiro para a batalha? Como se a guerra já fosse uma certeza. Eles não perguntam se devem
guerrear ou como Deus quer que façam? E a resposta de Deus é bem dura. Judá subirá primeiro. Só que, para surpresa deles, Israel é derrotado no primeiro dia e no segundo também. Dezenas de milhares de israelitas morrem. Como assim? Eles estavam do lado certo. A lição aqui é profunda, meus irmãos. Não basta ter uma boa causa. Se você anda de forma precipitada, sem verdadeira dependência de Deus, pode sofrer perdas tremendas. Deus permite que Israel sinta na pele o peso da guerra civil que eles mesmos criaram. E só depois de jejum, sacrifício e choro genuíno que Deus finalmente promete a vitória. No terceiro dia, usando uma estratégia de emboscada, Israel vence. A destruição é imensa. A tribo de Benjamim é quase exterminada. Restam apenas 600 homens escondidos no deserto. O capítulo 20, irmãos, mostra como o pecado de alguns pode levar muitos à ruína. Gibeá pecou, Benjamim endureceu o coração e o resultado foi uma guerra devastadora entre os irmãos. É um retrato do que acontece quando a justiça é misturada com o orgulho humano. Precipitação e falta de dependência real de Deus. O capítulo mostra que o caminho para corrigir o pecado nunca pode ser pela força bruta e pela autossuficiência, mas precisa ser trilhado com quebrantamento, busca sincera da vontade de Deus e total dependência da sua direção. O capítulo de Juízes, o capítulo 20, é um espelho de advertência. Um povo que, mesmo quando tem boas intenções, mas age à sua própria maneira, pode causar ainda mais tragédias. Justiça sem dependência de Deus, irmãos, vira guerra. E guerra entre irmãos destrói tudo que Deus queria construir. Quando o pecado é encoberto e o orgulho fala mais alto que a obediência, todos nós perdemos. O povo de Deus deve ser conhecido não apenas pela sua indignação contra o pecado, mas pela sua humildade diante do Senhor e pela sabedoria para agir conforme a vontade dele. Que tremendo, né? E refletindo nesse capítulo para os nossos dias, esse capítulo carrega lições e reflexões que podem iluminar nossos dias atuais. Nesse capítulo encontramos uma busca por justiça, unidade, perseverança e as complexidades morais que acompanham. Esses temas, eles ressoam em nossas vidas contemporâneas, na atualidade, de várias maneiras. Primeiramente, a busca por justiça é uma constante em todas as épocas. Assim como as tribos de Israel buscaram justiça pelo terrível crime cometido contra a concubina do levita, ainda hoje, irmãos, enfrentamos questões de injustiça em nossa sociedade. Esse capítulo nos lembra que a busca pela justiça é essencial e que devemos estar dispostos a enfrentar desafios em nome da retidão. Além disso, a unidade é um tema central nesse capítulo. As tribos de Israel, mesmo com suas diferenças e rivalidades, se uniram em busca de um objetivo comum. Essa lição, irmãos, é muito relevante em nossos dias, quando frequentemente nos vemos divididos
por questões políticas, religiosas ou culturais. A história nos mostra que quando nos unimos em torno de um objetivo maior, somos capazes de superar nossas diferenças. A perseverança também é uma qualidade destacada nesse capítulo. Apesar da derrota inicial nas mãos da tribo de Benjamim, as tribos de Israel persistiram em sua busca por justiça. Isso nos ensina que em nossa jornada pela justiça e retidão podemos encontrar obstáculos e fracassos, mas a chave é continuar avançando, perseverando, adaptando nossas estratégias e mantendo foco em nosso objetivo. A complexidade moral dessa história ressoa em nossa sociedade atual. Muitas vezes enfrentamos dilemas éticos e morais ao buscar justiça. Esse capítulo nos lembra que as questões de certo ou errado podem ser complexas e que às vezes somos confrontados com escolhas difíceis. Por fim, as consequências da busca pela justiça são uma reflexão importante. A derrota e quase extinção da tribo de Benjamim após a batalha nos lembra que a busca pela justiça pode ter um preço alto. Isso nos incentiva a considerar cuidadosamente as implicações de nossas ações em nossa busca por justiça e a estar preparados para lidar com as consequências, sejam elas positivas ou negativas. Bem, a história de Juízes é uma narrativa rica em lições que podem iluminar os nossos dias atuais. Ela nos lembra da importância da busca pela justiça, da unidade em meio à diversidade, da perseverança diante dos desafios e das complexidades morais que enfrentamos. À medida que refletimos sobre esse capítulo, somos convidados, meus irmãos, a aplicar essas lições em nossas próprias vidas e a buscar a justiça com sabedoria, determinação e empatia. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor tanto ensinamento, né? Como é tremendo a gente ler a palavra, a gente fazer reflexões sobre o que lemos, meditar, estudar. Irmãos, é grandioso, a Bíblia é grandiosa. A Bíblia, ela liberta, a Bíblia, ela transforma. Precisamos renovar nossa mente através da leitura da Bíblia. Leia, medite, traga para os nossos dias aquilo que você leu, porque quando eu estou lendo o capítulo, estou meditando, eu trago para a minha vida, eu coloco coisas que eu li, eu aprendo para colocar em prática na minha vida, entende? Como é importante a leitura da palavra. Ela é transformadora, irmãos. Vamos orar agradecendo por esse privilégio que temos de meditar, abrir a palavra do Senhor em qualquer ocasião, em qualquer hora do dia ou da noite. Que privilégio nós temos, né? Muita gente querendo ler a palavra e não podendo. Então a gente precisa agradecer a Deus o privilégio que Ele nos dá de ter a Bíblia ao nosso alcance, de ter esse manual de vida ao nosso alcance. Pai querido, obrigada porque suas misericórdias se renovam a cada dia em nossa vida. Obrigada pelo privilégio que temos de ter a sua palavra como nosso manual de vida. Por isso, Senhor, te pedimos que ilumine os corações e as mentes daqueles que têm o poder de tomar decisões.
para que promovam a justiça, a equidade e a retidão em todos os aspectos da vida. Pai, pedimos a Ti que nos ajude a superar divisões, preconceitos e rivalidades e que nos capacite, Pai amado, a trabalhar juntos para alcançar objetivos comuns. Oramos pela reconciliação entre aqueles que estão com conflitos, que vivem em guerra, que vivem em brigas, pedindo ao Senhor que restaure relacionamentos quebrados e promova a paz. Oramos também, Senhor, te pedindo orientação para tomar decisões difíceis e para enfrentar desafios morais. Nos ajuda, Senhor, a tomar decisões alinhadas com princípios justos e éticos. Ah, Senhor Deus, nós reconhecemos o quanto precisamos da Tua direção em nossas vidas. Nos livra, Pai, de agir no ímpeto, de buscar justiça com as armas erradas e de confiar na nossa própria força. Nos ensina, Pai, a buscar a Tua vontade de todo o nosso coração, com quebrantamento e humildade. Nos dá discernimento, Pai amado, para corrigir o erro com verdade e amor, e não com orgulho e violência. Que sejamos, Pai amado, instrumentos de paz e justiça verdadeira, refletindo a Tua santidade em tudo. Ah, Senhor, te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada, Deus, por falar ao nosso coração. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe infinitamente a cada um.